Boa noite a todos. É um prazer ver todos aqui reunidos nessa noite, com essa casa bem cheia, né? Bem, com todo esse amor que vibra pelas paredes, pelos móveis, por tudo, pelo pensamento de todos que se reúnem aqui, né? Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: o autodescobrimento. O que é o autodescobrimento? Bom, em primeiro lugar, nós falamos, será que está relacionado com autoconhecimento? Vou colocar o púlpito no meio, você se apoia. Não vou ter, tá bom. Obrigado, Rui. Tá bom. Alguém pode pensar assim, será que ele está querendo dizer autoconhecimento? Né? É mais ou menos isso. Nós vamos ver a necessidade de autoconhecer-nos como meio de poder conseguir a plenitude na nossa vida. Mas para obter o autoconhecimento, nós temos que nos autodescobrir. Nós temos que diariamente, diuturnamente, a todo momento, descobrir pontos flexíveis na nossa estrutura, pontos débeis, tudo aquilo que tem que ser reforçado, que tem que ser devidamente ampliado, né? Ou seja, requer que não nos aceitemos como nos apresentamos, né? Que não estejamos felizes com o que somos, que queiramos melhorar, né? E há um momento na vida de todos que chega essa necessidade, né? Necessidade de crescer, de esperar mais de nós mesmos, né? Todo mundo tem o ponto certo para isso. Bom, eu quero me desculpar que eu tinha preparado um audiovisual, um PowerPoint, com 30 lâminas, feitas com muita dedicação. Terminei hoje à tarde de colocar as últimas figuras, para dar um retoque, e pus no pendrive, colocamos aqui, deu arquivo vazio. Não sei o que houve. Talvez uma incompatibilidade entre a minha máquina e essa máquina daqui, alguma coisa assim, né? Então, vou ter que mudar, né? Eu ia me basear no que eu ia ver, nas figuras, em tudo que estava escrito, e vou procurar só falar, então, né? Tem um guia aqui, que mais ou menos era uma colinha do que eu tinha, né? E vamos discorrer sobre ela. Bom, o autoconhecimento, ele é fundamental para a recuperação, crescimento e evolução espiritual, ajudando a identificar limites, aspirações e ilusões do ego. Ele requer insatisfação com o que se é, desejo de mudança, persistência e autoaceitação. O descobrimento, o autodescobrimento, ajuda a superar conflitos internos, complexos e traumas herdados de vidas passadas. O que a gente tem que fazer é se conhecer, através das nossas reações no dia a dia, ver por que estamos tendo uma determinada reação e analisar um pouco mais profundamente, né? E analisar sem medo, né? Uma análise honesta em cima de nós mesmos. Só assim a gente pode obter alguma coisa. A conscientização promove o equilíbrio emocional,
saúde física e mental e uma vida mais plena. Agora, a gente tem que entender bem o conceito de energia, pensamento e saúde, ok? Nós temos, eu tinha também um slide, né? 3 figuras importantes que são componentes do nosso ser, do ser humano, né? Quem sabe quais são? Espírito, que é uma chama, não tem forma. O perispírito, que este já tem forma, ele é semimaterial. E o corpo físico, né? Esses 3 corpos constituem o que nós somos, o homem, né? Então, o espírito, ele vibra lá numa determinada frequência muito sutil, porque ele é pura energia, né? O corpo físico vibra na amplitude da densidade do nosso corpo físico, tá? É uma densidade bastante alta e uma vibração bastante baixa pela natureza física do organismo. E o perispírito promove mediações que fazem a interligação entre o espírito, entre os comandos do espírito para o corpo físico e trazem a volta, o vice-versa, né? E então são também energias, né? E esse vai e vem de energias entre esses 3 corpos é constante. Constante e não cessa nunca. A todo momento nós temos um vai e vem de energias entre esses 3 corpos, né? A mente, nossa mente, reside aonde? No corpo físico? Não. No perispírito? Também não. A mente é de domínio do espírito, ok? Afinal, o espírito é o princípio inteligente que Deus colocou no universo. Esse é o espírito, princípio inteligente. Então, a nossa inteligência, não os nossos conhecimentos, mas sim a inteligência está sediada no espírito, ok? Os pensamentos e as emoções também estão, ok? E a razão, a lembrança, a memória, as dores, tudo mais, estão concentrados no corpo físico, ok? E o perispírito é apenas um intermediário para poder comandar esse conjunto de órgãos ambulante que aqui no nosso planeta é muito denso, muito pesado, né? Então é um corpo que precisa de alimentação forte para se manter em pé, para poder levar o nosso cérebro para onde ele quer, né? Para dar para ele a alimentação que ele necessita 3 vezes por dia, para poder se sustentar e vencer a gravidade. E com isso vem todas as necessidades que o corpo tem, que a minha vida tem, né? Para obter essa energia, para manter esse corpo físico, né? Para manter ele em movimento. Então, a interação espírito e matéria e problemas de evolução, a gente resume no seguinte: o ser é uma combinação de espírito, perispírito e matéria que interagem continuamente, refletindo-se em distúrbios físicos e emocionais.
a todo momento está produzindo distúrbios físicos e emocionais. O autodescobrimento e a busca interior, segundo Joana de Ângeles, forma a disciplina do pensamento e a fixação em ideias superiores que promovem o crescimento moral e a felicidade. Não é exatamente isso que a gente veio buscar aqui nesse planeta, né? É isso daí. Não viemos buscar outra coisa, senão o nosso crescimento, nosso desenvolvimento e a felicidade, né? Estamos rumo à obtenção desse resultado. E então, esse livro, ele demonstra muito bem que pensar bem é fundamental para o desenvolvimento e a conquista da vida plena. Porque se o nosso pensamento não é bem orientado, se o nosso alvo não é claro e elevado, nós não conseguimos. Não vamos conseguir o que queremos, né? Nem uma vida de plenitude, nem conquistas materiais, nem emocionais, nem a cura das nossas dores, absolutamente nada. Então, nós temos que dominar o campo do nosso pensamento, aprender a formatar o nosso pensamento. Como? Fazendo uma limpeza diária de tudo que a gente emite, tudo que a gente irradia através do pensamento, tudo que a gente põe para o exterior e para o interior. Tem que ter um filtro. Nós temos que ser esse filtro, né? E nós temos, na nossa jornada, muitos conflitos, temos doenças e responsabilidade. As desarmonias internas e externas geram conflitos, doenças e sofrimentos a todo momento, que são oportunidades de evolução, né? Muitas vezes a pessoa, principalmente as pessoas mais novas, se perguntam, mas puxa, por quê? Por que que para evoluir eu tenho que sofrer? Não, errado, ninguém tem que sofrer. A ideia é essa, o sofrimento não eleva ninguém. O sofrimento, porém, faz que em um determinado momento nós falemos, puxa, o que está havendo comigo? Por que que isso está acontecendo? E ele apenas faz com que nós fiquemos interessados em buscar o porquê e a maneira de processar esses problemas de forma a não trazer mais dores, sofrimento, e se converter numa carga leve e feliz. Então, quando a gente sofre, a gente se acaba perguntando, acaba descobrindo, mas puxa, por que tudo isso acontece comigo e com ele não? Né? Por que com ela não é assim? Por que que ela tem saúde? Por que que eu não tenho? Né? Essas perguntas são muito importantes num determinado ponto da vida de todo mundo, porque é o ponto em que nós estamos mostrando interesse em perceber que se promovermos uma mudança, vamos colher outro resultado. Isso mostra que nesse momento nós estamos interessados em perceber, em saber o porquê das coisas, né? Senão a vida passa de ponta a ponta, se não houverem dores,
não houver sofrimento, no oba-oba, né? Então, o que levamos aqui? Quando é que nós vamos promover o nosso crescimento? Nunca, né? Então, esses conflitos e essas doenças são sempre produto dos nossos atos, sempre. Se, em primeiro lugar, as doenças analisadas com os aparelhos vão mostrar que é o rim que está ruim, é o fígado, é o sistema nervoso, é o sistema vascular, é o sistema, enfim, neurológico, né? Mas não, está descobrindo que aquele é o sistema que está ligado àquela doença. Mas o que originou isso? Onde é que se originou isso? Nós temos um comando lá atrás, na parte invisível do nosso ser, onde tudo começa. Então, todas as doenças começam no nosso perispírito, nesse corpo do meio, que é uma representação física, uma representação do nosso corpo físico. É o perispírito que modela o corpo físico, tá? E tudo começa ali. Tudo. Só que dali vai passando para o corpo físico, vai somatizando, né? Os desequilíbrios e as doenças começam lá no perispírito. Não, mas eu peguei um vírus, não tem nada a ver com o perispírito. Tem porque foi o perispírito, um desequilíbrio no perispírito, que permitiu um desarranjo no teu sistema imunológico que não funcionou direito para te proteger desse vírus. Ok? O vírus está aí, está em todos nós. Agora, o teu sistema imunológico foi afetado. Sim, mas o médico falou que é porque estava deficiente. Sim, exato. Mas por que estava deficiente? Né? Por causa da carga emocional, por causa dos seus problemas, por causa das suas atividades, por causa da sua forma de pensar, da sua forma de agir. E principalmente, também se mistura por problemas hereditários. Tem também o componente físico para piorar, né? Então a gênese dos nossos problemas não estão somente... A gente vê um espírita falando, o espírita pensa que tudo nasce no perispírito. Não, as doenças não. Grande parte delas nasce lá, né? Mas tem a hereditariedade também, ok? Que são disjuntorzinhos que foram acionados por influência magnética no momento que o Hugo encarnou. Como limar linhas de ferro por cima de um papel, quando a gente aproxima um ímã, forma um desenho assim, que é o espectro magnético, né? O mesmo ocorre com a nossa carga genética, com o nosso genoma. Então, eu tenho o gene de olhos verdes, de olhos azuis, de olhos castanhos, de pele clara, de pele escura. Agora, o que foi acionado no meu genoma, né? E como foi? Influência do perispírito, do corpo físico e do perispírito. Então, se eu tenho necessidade, se eu trago alguma doença kármica ou algum problema kármico, né? Essa palavra kármico não é da natureza espírita. A gente usa porque a gente nos dá o fácil entendimento, né? Mas problemas originados em vidas
passadas, né? Muitas vezes vem para o nosso corpo físico através do perispírito nosso. Já está programado no perispírito, antes de a gente nascer, que nós vamos ter aquele probleminha. Assim como esse problema pode ser também não só referente às doenças, mas sim a inteligência que nós vamos trazer, as capacidades mentais, as capacidades de todas as naturezas, né? A capacidade, todas as nossas capacidades, né? Vêm por carga genética, né? Ou vêm gravadas no perispírito. Ora, por quê? Se nessa vida é importante que eu tenha alguma deficiência, por exemplo, ou alguma doença, alguma dor, por causa que foi criada por causa do meu comportamento em outras vidas, é muito natural que eu tenha que vir nessa vida para trabalhar esses problemas que foram gerados lá atrás, né? Então, é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Essa gênese da doença é espetacular, porque ela tem início tanto no espírito, como no perispírito, como no corpo físico, né? E está tudo relacionado com as nossas necessidades evolutivas. Aí a gente pensa, só para finalizar, mas o que eu ganho sabendo isso, né? Devo me conformar pensando que eu tenho muitos problemas de saúde e devo então me conformar para conviver com eles? Não deve se conformar. Deve procurar se informar, né? Por exemplo, o livro Autodescobrimento, do Divaldo Franco e Joana de Ângeles, ele é muito, muito, muito rico em demonstrar toda essa gênese, com os mais variados tipos de enfermidades e doenças que nos afetam e as suas causas precisas, né? Isso sim, isso é despertar para o autoconhecimento, porque a partir do momento que eu perceber que eu tenho todos esses problemas por alguma necessidade que não foi cumprida de crescimento, eu vou começar a me preocupar em prover esse crescimento, esse desenvolvimento, né? E é esse o ponto que se espera que um ser racional atinja para começar a sua mudança. Porque depois que começar a fazer a sua mudança e efetuar, os problemas vão se diluindo. Quando tiramos a causa dos problemas, a vida vai ficando suave, amena. A vida começa a nos cobrar muito menos, começa a ter muito menos o que nos cobrar. Por isso é que é tão importante esse autoconhecimento, esse autodescobrimento. É a necessidade de sabermos se estamos, honestamente, se estamos realmente fazendo o que deveríamos estar fazendo para o nosso crescimento. Porque nós estamos aqui encarnados para crescer. É para isso. É só por isso. Porque o dia que a gente já estiver completo,
e chegarmos à perfeição, não teremos mais que encarnar. Olha que beleza. Essa é a tal da vida eterna. É a vida eterna quando você, do ponto de vista que nós somos espíritos, nós não precisaremos mais nos ausentar da vida espiritual para vir reencarnar num planetinha atrasado, né? Poderemos estar lá continuamente. Vida eterna, com felicidade total, ampla. Mas está muito longe, sinceramente, muito longe. Nós sabemos que está muito longe. Então, é urgente que a gente comece a perceber e modificar tudo que a gente puder em matéria de atos da nossa vida, né? Para isso a gente tem que buscar e a gente tem que fazer essa reflexão, né? Então, pessoal, era mais ou menos esse o recado que eu queria dar. Me desculpem, até um certo nervosismo, porque eu fiquei desamparado aqui de ferramentas, né? Mas era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Desejo que todos saiam daqui levando tudo aquilo que vieram buscar, né, nessa noite, e transmutem as energias e levem para casa, para os seus familiares, uma energia renovada e com bastante amor no coração, porque o amor é o antídoto para todos esses problemas que nós temos na vida. Geralmente, todos eles provocados pela falta de amor. Boa noite a todos.